Boa noite a todos. Boa noite. Pauta da sessão ordinária do dia 1/3/2021, com início às 20 horas. Peço ao nobre vereador Marcos Rocha que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Excelência da caridade. Aspirais aos dons superiores e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa ou como o símbolo que redime. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas rejubilia com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findirá. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos por um espelho confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém, a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Peço ao secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Antônio Marcos de Oliveira Rocha. Presente. Benedito Garcia. Presente. Carlos Samuel Pirassoli. Presente. Francisco Antônio Vidal. Presente. Hugo Zambaldi Trabuco. Presente. Joaquim Lino de Faria Neto. Presente. Luiz Leandro Comelli, presente. Luiz Fernando Vicente. Presente. E Rodolfo Benada Silva. Presente. Após a verificação de quórum, declaro a presente sessão aberta. A presente sessão. Matéria do expediente do dia. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 15/2/21 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam. Ata aprovada por unânime. Coloco em votação a ata da sessão extraordinária do dia 22/2/2021. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestam. Ata aprovada por unânime. Leitura do projeto de lei número 04/2021 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Francisco Antônio Vidal, que altera a lei número 001/04 de 15 de novembro de 2004, que dispõe sobre adiantamento para as despesas que especifica e dá outras providências. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto. Excelentíssimos senhores vereadores do plenário da Câmara Municipal de Pinorama, Estado de São Paulo. Projeto de lei número 4 de 2021, de 18 de fevereiro de 2021. Altera a lei número 001/04, de 15 de novembro de 2004, que dispõe sobre adiantamentos para despesas que especifique e dá outras providências. Francisco Antônio Vidal, vereador do município de Pinorama, comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta o projeto de lei número 4 de 2021, que altera a lei número 001
2021/04, de 15 de novembro de 2004, que dispõe sobre adiantamentos para despesas que especifica e dá outras providências, e faz as seguintes considerações. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 001/04, de 15 de novembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º. As que custeiem despesas de viagens, inclusive estadias, refeições e transportes efetuados por servidores municipais em serviços ou missões oficiais fora do município. Primeiro, a entrega de numerário em moeda corrente sob regime de adiantamento somente será feita a servidores municipais. Artigo 2º. Fica revogado o artigo 9º, caput e 1º da Lei Municipal número 001/04, de 15 de novembro de 2004. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, Pindorama, 18 de fevereiro de 2021. Exposição de motivos. Nobres vereadores, o projeto de lei visa adequar a legislação municipal vigente às diretrizes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a respeito do regime de adiantamento para o fim de se realizarem despesas que não podem se subornar ao processo normal de aplicação. O projeto de lei também visa possibilitar ao gestor público maiores condições de controle dos gastos públicos. Ressalta-se que a necessidade de alteração da legislação municipal para sua adequação à Lei Federal nº 4.320/64, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro, e ao quanto determinado no comunicado SDG número 19/2010, foi objeto de apontamentos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo nos relatórios de fiscalização da Câmara Municipal de Pindorama nos anos de 2017, 2018 e 2019. Especialmente necessitam de alteração inciso 3 e parágrafo 1º do artigo 2º, que permitem a entrega de numerário a agente político, uma vez que a legislação federal e o comunicado SDG número 19 de 2010 somente permitem que servidor seja responsável pelo regime de adiantamento. Ademais, conforme apontamento do Tribunal de Contas, é necessário revogar o artigo 9º da Lei Municipal, que permite a entrega de numerários sob a forma de reembolso aos vereadores. Cumpre observar que, na prática, já são adotadas tais recomendações, pois não há entrega de numerário a agentes políticos e não é utilizado o sistema de reembolso. No entanto, as falhas na lei precisam ser sanadas, evitando-se também futuros apontamentos nas auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas. Diante da importância e do alcance da medida, conto com o apoio dos nobres vereadores para o êxito desse projeto. Sala de Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, Pindorama, 18 de fevereiro de 2021. Francisco Antônio Vidal, vereador Republicanos. Excelentíssimo. Encaminho o referido projeto às comissões competentes. Leitura do projeto de lei número 05/2021 do Legislativo Municipal, de autoria do vereador Hugo Zambaldi Trabuco, que programa o incentivo e desconto no IPTU, denominado IPTU Verde, no município de Pindorama, São Paulo, e dá outras providências. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pindorama, Estado de São Paulo. Projeto de lei número 5 de 2021, de 25 de fevereiro de 2021. Programa de incentivo e desconto no IPTU, denominado IPTU Verde, no município de Pindorama, São Paulo, e dá outras providências. Hugo Zambaldi Trabuco, vereador do município de Pindorama, comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta o projeto de lei número 5 de 2021, que determina Programa de incentivo e desconto no IPTU, denominado IPTU Verde, no município de Pindorama, São Paulo, e dá outras providências, e faz as seguintes considerações. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Pindorama o programa IPTU Verde, cujo objetivo é estimular medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente, voltadas à redução de consumo de recursos naturais e de impactos ambientais no município de Pindorama. Em contrapartida, a concessão de redução de alíquotas do imposto predial e territorial urbano, IPTU,
aos quais tenham sido comprovadamente incorporadas medidas de sustentabilidade ambiental. Artigo 2º. O programa IPTU Verde tem por objetivos: melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, minimizar os impactos ao meio natural. Terceiro, tornar mais eficiente o desempenho urbanístico. Quarto, reduzir as demandas hídricas, energéticas e alimentares. Quinto, ampliar a inclusão social e econômica dos cidadãos. E sexto, motivar o êxito tributário com a participação cidadã. Parágrafo único. A redução a que se refere o caput deste artigo será aplicada às novas construções, bem como às edificações existentes que realizarem ampliações, reformas ou comprovarem que já possuem dispositivos, medidas que se enquadrem nesta lei. Capítulo 2º, dos requisitos. Artigo 3º. Será concedida redução na alíquota do imposto predial e territorial urbano aos proprietários de imóveis residenciais e não residenciais, incluindo condomínios horizontais e verticais, que adotarem as seguintes medidas: 1. Sistema de captação de água da chuva. 2. Sistema de reuso de água. 3. Sistema de aquecimento hidráulico solar. 4. Sistema de geração de energia solar fotovoltaica. 5. Construção com materiais sustentáveis. 6. Construção de telhado verde em todos os telhados disponíveis no imóvel para este tipo de cobertura. 7. Manutenção de área permeável não degradável, com cultivo de espécies arbóreas nativas e ou áreas com uma ou mais árvores em frente ao imóvel, e ou áreas com cobertura vegetal permeável. 8. Construção de calçadas ecológicas. 9. Adoção de área verde pública. 10. Sistema de utilização de energia eólica que corresponda a no mínimo 25% da demanda energética da edificação. 9. Possua sistema de poço artesiano e fossa séptica em imóveis localizados onde não há oferta de serviços da rede de saneamento básico, ou seja, não seja disponibilizado abastecimento de água potável e coleta, tratamento de esgoto pela rede pública. Parágrafo único. Os benefícios podem ser acumulativos. Artigo 4º. Para efeito desta lei, considera-se: 1. Sistema de captação da água da chuva, aquele que capta a água da chuva e armazena em reservatório para utilização no próprio imóvel em atividades que não requerem o uso de água potável, com a instalação de caixa d'água com capacidade mínima de 1.000 litros. 2. Sistema de reuso de água, aquele utilizado após o devido tratamento da água residual do próprio imóvel, para atividades que não exijam que a mesma seja potável, conforme normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, em especial a NBR 13.969 de 97, com a instalação de caixa d'água com capacidade mínima de 1.000 litros. Terceiro, sistema de aquecimento hidráulico solar, aquele que utiliza sistema de captação de energia solar térmica para aquecimento de água, com a finalidade de reduzir parcialmente o consumo de energia elétrica na residência, integrado ao sistema de energia elétrica do imóvel. Quarto, sistema de geração de energia solar fotovoltaica, aquele que utiliza sistema de captação de energia solar por meio de células fotovoltaicas, montadas em um painel solar com a finalidade de reduzir parcialmente o consumo de energia elétrica na residência, integrado ao sistema de energia elétrica do imóvel. 5. Construção mediante a utilização de materiais sustentáveis, aquele que utiliza materiais que atenuem os impactos ambientais, o que deve ser comprovado mediante a apresentação do selo certificado e ou mediante a apresentação de projeto estrutural e arquitetônico com laudo técnico, elaborado por profissional habilitado, que deve contemplar, no mínimo, 50% do material utilizado na obra. 6. Telhados verdes, telhados vivos e ou ecotelhados, coberturas de edificações no qual é plantada vegetação compatível com a impermeabilização e drenagem adequada, proporcionando melhorias em termos paisagísticos, termoacústico e redução da poluição ambiental. 7. Área verde permeável, porção do imóvel não impermeabilizada por qualquer tipo de pavimento, não compactada, necessariamente recoberta por vegetação herbácea, arbustiva ou arbórea. 8. Calçadas ecológicas. Em sua maioria, são compostas de pavimentos permeáveis com concreto e grama, faixas de gramados, jardim e árvores, como
uma forma de colaborar com o meio ambiente e tentar reduzir os problemas de alagamento e enchentes, pois elas facilitam a infiltração da água de chuva e contribuem com a redução da temperatura com a elevação da umidade do ar. 9. A adoção de área verde pública corresponde à colaboração técnica e financeira por pessoa física ou pessoa jurídica para a manutenção e renovação de áreas verdes públicas, como praças, canteiros, parques urbanos, passarelas e monumentos públicos. 10. Sistema de utilização de energia eólica. É o que utiliza a energia dos ventos, gerando e armazenando energia elétrica para aproveitamento no imóvel, visando a reduzir, parcial ou integralmente, o consumo de energia elétrica do imóvel oriunda da rede pública. 11. Sistema de poço artesiano e fossa séptica em funcionamento, em locais onde não ocorre fornecimento de água potável e coleta de esgoto, visando reduzir a poluição do solo pela inexistência de fossas e estimular a captação adequada de água dos lençóis freáticos, enquanto não houver a implantação da infraestrutura de saneamento básico no local pelo poder público. Artigo 5º. A porcentagem da alíquota do imposto predial e territorial urbano será concedida nas seguintes proporções. 1. 3% para a medida descrita no inciso 1 do artigo 3º. 2. 3% para a medida descrita no inciso 2 do artigo 3º. 3. 3% para a medida descrita no inciso 3 do artigo 3º. 4. 4% para a medida descrita no inciso 4º do artigo 3º. 5. 5% para a medida descrita no inciso 5 do artigo 3º. 6. 3% para a medida descrita no inciso 6 do artigo 3º. 7. 2% para a medida descrita no inciso 7º do artigo 3º, em imóvel que contenha mais de 30% de área efetivamente permeável. 8. 2% para a medida descrita no inciso 8º do artigo 3º. 9. 2% para a medida descrita no inciso 9º do artigo 3º. 10. 4% para a medida descrita no inciso 10 do artigo 3º. 11. 4% para a medida descrita no inciso 11 do artigo 3º. Artigo 6º. Os interessados em obter o benefício tributário poderão protocolar o pedido e sua justificativa na Prefeitura Municipal de Pindorama, contendo a medida aplicada em sua edificação ou terreno, devidamente comprovada pelas seguintes documentações. 1. Para a comprovação da existência e funcionamento do sistema de captação da água da chuva, o requerente deverá apresentar memorial descritivo e fotos do local. 2. Para a comprovação da existência e funcionamento do sistema de reuso da água, o requerente deverá apresentar memorial descritivo e fotos do local. 3. Para a comprovação da existência e funcionamento do sistema de aquecimento hidráulico solar, o requerente deverá apresentar fotos do local. 4. Para a comprovação da existência e funcionamento do sistema de geração de energia solar fotovoltaica, o requerente deverá apresentar projeto, ART/RRT, do profissional responsável, fotos do local e laudo da Companhia de Energia Elétrica comprovando a geração de energia elétrica. 5. Para a comprovação da existência de construção com materiais sustentáveis, o requerente deverá apresentar selo, certificado e ou projeto estrutural e arquitetônico, elaborado por profissional habilitado, que deve contemplar no mínimo 50% do material utilizado na obra e apresentar ART, RRT, do profissional e memorial descritivo. 6. Para a comprovação da existência e da construção de telhado verde, em todos os telhados disponíveis no imóvel, para este tipo de cobertura, o requerente deverá apresentar projeto, ART/RRT do profissional responsável, memorial descritivo e fotos do local. 7. Para a comprovação da existência de manutenção de área permeável não degradável, com cultivo de espécies arbóreas nativas e ou áreas com um ou mais árvores em frente ao imóvel, e ou áreas com cobertura vegetal permeável, o requerente deverá anexar fotos do local. 8. Para a comprovação da existência de construção de calçadas ecológicas, o requerente deverá anexar fotos do local que demonstrem os elementos previstos no item 8º do artigo 4º e faixa de calçada construída para livre circulação, com no mínimo 1,20 m de largura, atendendo à norma técnica NBR 9050. 9. Para a comprovação da existência de adoção de área verde pública, deverá anexar fotos do local
e lei municipal autorizativa. 10º, para comprovação da existência e funcionamento do sistema de utilização de energia eólica que corresponda a no mínimo 25% da demanda energética da edificação, o requerente deverá apresentar projeto, ART, RRT do profissional responsável, fotos do local e laudo da Companhia de Energia Elétrica comprovando a geração de energia elétrica. 11. Para comprovação da existência e funcionamento de poço artesiano e fossa séptica em imóveis localizados onde não há oferta de serviços da rede de saneamento básico, o requerente deverá apresentar memorial descritivo e fotos do local. Parágrafo único. O incentivo fiscal será aplicado ao imóvel a partir do exercício seguinte ao de sua solicitação e respectiva concessão. Artigo 7º. Para obter o incentivo fiscal, o contribuinte deverá estar quite com suas obrigações tributárias ou estar adimplente com acordo de parcelamento efetuado perante a municipalidade. Artigo 8º. A concessão do benefício referido no artigo 5º desta lei será precedida de procedimento administrativo, no qual deverá constar: 1. Requerimento formal por parte do contribuinte. 2. Documentação comprobatória da execução das ações referidas nos incisos do artigo 3º desta lei. 3. Comprovação da adimplência referida no caput do artigo 7º desta lei. 4º, parecer técnico competente. E 5º, ato concessivo do órgão tributário competente. Parágrafo único. Para o fim do disposto no caput deste artigo, poderá ser exigida documentação complementar, a critério da autoridade tributária. Capítulo 3º, da extinção do benefício. Artigo 9º. O benefício será extinto quando: 1. O proprietário do imóvel inutilizar a medida que levou à concessão da redução. 2. O beneficiário tornar-se inadimplente de qualquer tributo ou acordo de parcelamento perante a municipalidade. 3. O interessado não fornecer as informações solicitadas pela administração no prazo solicitado. 4º, comprovação de dolo, fraude ou simulação em relação às informações prestadas, ficando o contribuinte incentivado e impedido de solicitar novo benefício nos 5 exercícios seguintes ao de sua exclusão. Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso 4º do caput deste artigo, a perda do benefício ocorrerá no exercício seguinte àquele em que ocorreu a hipótese de exclusão. Artigo 10º. O beneficiado pelo incentivo deverá comunicar à Prefeitura Municipal qualquer fato que implique desatendimento das condições para a manutenção do incentivo. Artigo 11. A obtenção do incentivo fiscal, ora instituído, não exime o beneficiário do cumprimento integral da legislação ambiental, urbanística, de edificações e demais normas legais aplicáveis. Artigo 12. O incentivo fiscal de que trata esta lei será administrado pela Prefeitura Municipal. Capítulo 4º, das disposições finais. Artigo 13. As despesas decorrentes com a execução da presente lei onerarão a verba orçamentária própria, suplementada se necessário. Artigo 14. O Poder Executivo Municipal poderá regulamentar a presente lei. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo que a concessão dos benefícios previstos somente será feita a partir do exercício do ano de 2022. Sala de Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, Pindorama, 25 de fevereiro de 2021. Hugo Zambaldi Trabuco, vereador PSD. Exposição de motivos. Senhor Presidente, nobres vereadores, o IPTU verde consiste na instituição de descontos no valor do IPTU cobrado dos contribuintes que implementem em seus imóveis benfeitorias focadas na utilização sustentável dos recursos naturais, ações e medidas que podem ser adotadas a fim da contribuição direta com a preservação ambiental. Este programa consiste na aplicação de descontos que variam entre 2% e podem chegar até 35% sobre o valor de pagamento do IPTU, concedidos para imóveis que atendem às medidas sustentáveis estabelecidos por este projeto de lei. Uma informação importante é a proposta de emenda à Constituição número 13 de 2019, situação atual em tramitação, que altera o artigo 156 da Constituição Federal,
para estabelecer critérios ambientais para a cobrança do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana e desonerar a parcela do imóvel com vegetação nativa e entre as possibilidades de alíquotas diferenciadas de IPTU, para o aproveitamento de águas pluviais, o reuso da água servida, o grau de permeabilização do solo e a utilização de energia renovável no imóvel. Diante desse fato, é evidente a necessidade de se investir em medidas sustentáveis que reduzam o consumo dos recursos naturais. Este projeto de lei é um aliado da preservação ao meio ambiente. Suas propostas são necessárias para que o ambiente natural seja preservado e é importante ressaltar que as práticas são beneficiais não só para os donos dos imóveis, mas também para outros que habitam ou frequentam a cidade. O IPTU Verde é um sistema com foco em ações sustentáveis que estabelecem benefícios fiscais a quem se compromete a integrá-lo. Sua implantação está gradualmente se espalhando por vários municípios brasileiros. A ideia principal é incentivar a população a adotar medidas sustentáveis em seus imóveis, através da obtenção de um benefício. Equilibrar meio ambiente e meio urbano é uma meta fundamental para preservar não somente recursos naturais, mas também a qualidade de vida humana. Diante da importância e do alcance da medida, conto com a colaboração dos nobres pares para sua aprovação. Sala de Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, Pindorama, 25 de fevereiro de 2021. Hugo Zambaldi Trabuco, vereador PSD. Caminho referido projeto das comissões competentes. Passamos agora para indicações. Indicação número 66, 2021. Autoria, vereador Hugo Zambaldi Trabuco. Assunto: priorização da vacinação contra o SARS-CoV-2 em profissionais da rede pública de ensino. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior e à secretária da Saúde, que estude a possibilidade de priorizar a campanha de vacinação para os profissionais da rede pública de ensino. Justificativa: enquanto a Secretaria de Educação se articula para a volta às aulas presenciais, há protocolos de saúde que devem ser adotados sobre a necessidade de reestruturação de alguns espaços físicos das escolas, das barreiras sanitárias que precisam fazer parte da rotina escolar e os desafios do ensino híbrido. Apesar de todas essas questões serem fundamentais para um retorno seguro, é preciso lembrar da importância de olhar para os profissionais de educação no momento de retomada das aulas presenciais, já que esses profissionais estarão na linha de frente para receber os alunos. Para tanto, existe o dever da volta às aulas e de assegurar as condições que favoreçam a realização de atividades escolares presenciais, de forma segura para estudantes e profissionais da educação. É preciso olhar com prioridade o bem-estar dos colaboradores para que eles possam executar seu trabalho e encontrar novas soluções para os atuais desafios. Então, quando estamos numa situação como a atual, em que esses profissionais também foram e estão sendo afetados diretamente, faz-se necessário mais que um apoio. Para tanto, sugiro a vacinação de todos os funcionários da rede pública de ensino. Sala das Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021. Hugo Zambaldi Trabuco, vereador. Indicação número 67, 2021. Autoria, vereador Rodolfo Bená da Silva. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior e ao secretário de Obras e Serviços, a construção de uma lombofaixa na rua Antônio de Abreu Isique, próximo da Igreja Congregação Cristã, no bairro Jardim das Palmeiras. Justificativa: este vereador foi procurado por inúmeros moradores, em especial os fiéis que frequentam a referida igreja, que relataram que os motoristas trafegam pela rua em alta velocidade, colocando em risco a vida de pessoas e dificultando a travessia dos pedestres. Enfatizaram também que no local não há faixa de pedestres e nem acessibilidade para cadeirantes, de modo que a construção da lombofaixa, juntamente com as adequações necessárias, amenizaria em muito esse problema. Sala das Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço,
1 de março de 2021, Rodolfo Bená da Silva, vereador. Indicação número 68 de 2021, autoria, vereador Rodolfo Bená da Silva. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior e ao secretário de Obras e Serviços, a construção de uma lombada na rua 14 de julho, próximo da residência número 1400. Justificativa. A construção deste obstáculo tem por objetivo conter ou pelo menos minimizar a alta velocidade com que muitos motoristas trafegam pelo referido local, colocando em risco a vida de pedestres. Sala das Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021, Rodolfo Bená da Silva, vereador. Indicação número 69 de 2021, autoria, vereador Luiz Fernando Vicente. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior, ao secretário de Obras e Serviços e ao responsável pelo Departamento de Trânsito, que providencie com urgência a colocação de placas com identificação, os nomes das ruas dos bairros Ítalo Colombo, Felipe Pagliotto Conceição, Benedito Falcão, Paulo Eduardo Storini, Parque das Hortênsias, Jardim das Palmeiras e do Distrito de Roberto. Justificativa. Trabalhadores da assistência social da cidade relatam que têm dificuldade em identificar as ruas desses bairros. Relatam ainda que isso já foi pedido há anos, mas até o momento não foram atendidos. Os moradores desses bairros relatam que essa situação gera descontentamento e que por diversas vezes não recebem as correspondências e entregas pela falta de identificação das ruas. Sala das Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021. Luiz Fernando Vicente, vereador. Indicação número 70 de 2021. Autoria, vereador Hugo Zambaldi Trabuco. Assunto: substituição da ondulação transversal localizada no leito carroçável Santa Cruz. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior e ao secretário de Obras e Serviços, para que seja analisada a possibilidade de substituição da ondulação transversal existente, posicionando mais próximo do cruzamento entre os logradouros Santa Cruz e Prudente de Moraes. Justificativa. Esta indicação é a pedido de moradores do local, para a substituição da ondulação transversal, lombada física existente, para outro dispositivo redutor de velocidade, lombadas eletrônicas ou travessia elevada, ou o mesmo dispositivo, porém próximo à interseção da Rua Santa Cruz com a Rua Prudente de Moraes. Há relatos de poluição sonora causada pela aceleração dos veículos ao passarem pelo dispositivo. A execução desta indicação pode reduzir os problemas sonoros e de contaminação do ar na localidade. Sala das Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021. Hugo Zambaldi Trabuco, vereador. Indicação número 71 de 2021. Autoria, vereador Carlos Samuel Pirassoli. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior e ao secretário de Obras e Serviços que estudem a possibilidade da instalação de uma lombada na rua Tomé Antônio de Azevedo, próximo aos números 310 e 320, em frente à praça onde tem um parquinho para as crianças. Justificativa. É muito grande a preocupação dos moradores daquela rua, pois no local há um grande fluxo de crianças por causa do parquinho, e os veículos trafegam em alta velocidade, colocando em risco a vida das pessoas e também aumentando o risco de graves acidentes de trânsito. Sendo assim, contamos com seu apoio em resolver mais este problema. Sala das Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021. Carlos Samuel Pirassoli, vereador. Indicação número 72 de 2021. Autoria, vereador Luiz Leandro Comelli. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela Lei Orgânica do Município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior, para que sejam adquiridas e instaladas lixeiras no calçadão da Avenida Rio Branco. Justificativa. Como é de conhecimento de todos, nesta avenida existem alguns comércios de venda de produtos alimentícios. Muitas pessoas têm o hábito de realizar suas compras
e sentarem nos bancos do calçadão para se alimentarem. Pensando na praticidade e higienização do local, solicito que sejam adquiridas e instaladas lixeiras nesse calçadão, a fim de que possam se alimentar e desprezarem o restante e demais potes, sacos, latas, etc., nessas lixeiras, e assim veremos e curtiremos o local limpo. Sala de sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021, Luiz Leandro Comelli, vereador. Indicação número 73 de 2021, autoria, vereador Luiz Leandro Comelli. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela lei orgânica do município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior e ao secretário de Obras e Serviços para que seja feita a reforma do campo de Bótia. Justificativa. Este espaço continua sendo usado por parte de nossa população, principalmente pelos idosos de terceira idade, porém, encontra-se em estado deplorável em todos os aspectos, necessitando de uma urgente reforma. Sala de sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021, Luiz Leandro Comelli, vereador. Indicação número 74 de 2021, autoria, vereador Luiz Leandro Comelli. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela lei orgânica do município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior e ao secretário de Obras e Serviços, para que tenha uma atenção especial relacionada à limpeza onde ficam estacionados os vagões de trem no centro de nossa cidade, especificamente em frente ao supermercado Bigatti. Justificativa. Alguns vagões ficam estacionados neste local e parte da população despreza os seus lixos na linha do trem. Esses lixos vão se acumulando entre os vagões e o paredão, assim proliferando, dentre outros, o mosquito da dengue, a Aedes aegypti. Uma rotina de limpeza nesta área ajudaria muito o meio ambiente e a prevenção de doenças. Sala das sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021, Luiz Leandro Comelli, vereador. Indicação número 75 de 2021, autoria, vereador Joaquim Lino de Faria Neto. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela lei orgânica do município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior, a construção de lombadas em ambos os sentidos na rodovia Alfredo Jorge Hábito, próximas à rotatória que dá acesso ao Jardim das Palmeiras. Os veículos, justificativa. Os veículos não estão respeitando o limite de velocidade na chegada à rotatória, assim aumentando o risco de acidentes. Inclusive, recentemente ocorreram vários. Por isso, a construção dessas lombadas é importante para inibir o excesso de velocidade, garantindo maior segurança a todos. Sala das sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021, Joaquim Lino de Faria Neto, vereador. Indicação número 76 de 2021, autoria, vereador Rodolfo Bená da Silva. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela lei orgânica do município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior e ao secretário de Obras e Serviços, a construção de galerias de águas pluviais Boca de Lobo, na rua Antônio de Abreu Zique, esquina com a rua Aristides Trida, conforme foto em anexo. Justificativa. Os moradores reclamam que no mencionado local não há galerias de águas pluviais Boca de Lobo, mas apenas uma vala, conforme demonstra a foto a seguir. Assim, por conta de muita água que desce de outras ruas, a vala fica empoçada e com isso tem criado, além do mau cheiro, lodo, um ambiente insalubre, propício à proliferação de insetos, mosquito da dengue, trazendo grandes transtornos aos moradores. Sala das sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021, Rodolfo Bená da Silva, vereador. Indicação número 77, 2021, autoria, vereador Antônio Marcos de Oliveira Rocha. Indico, dentro das formalidades regimentais, amparado pela lei orgânica do município e no regimento interno desta Casa de Leis, ao excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Felipe Júnior, que estudem e não meçam esforços no sentido de ser construída uma casa de acolhimento para as pessoas menos favorecidas da nossa cidade, com o objetivo de acolhê-las com respeito e dignidade. Justificativa. Atualmente se encontram em nossa cidade muitas pessoas sem moradia, ou mesmo sem um local apropriado para se alimentar. Seria de muita importância conseguir construir essa casa, e de extrema necessidade para a vida dessas pessoas, onde eles possam fazer suas refeições diárias dignamente, como tomar café da manhã, almoçar, jantar e possivelmente tomar um banho. Sabedores de sua preocupação com o bem-estar de nossos munícipes,
Conto com seu apoio. Sala das Sessões, vereador Carlos Camargo Lourenço, 1 de março de 2021. Antônio Marcos de Oliveira Rocha, vereador. Passamos para o intervalo regimental. Só dá umas tossidas antes que desenrola. Voltando aos trabalhos, eu peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Marcos de Oliveira Rocha, Presente. Benedito Garcia, Presente. Carlos Samuel Pirassoli, Presente. Francisco Antônio Vidal, Presente. Hugo Zambaldi Trabuco, Presente. Joaquim Lino de Faria Neto, Presente. Luiz Leandro Comelli, presente, Luiz Fernando Vicente, Presente. Rodolfo Benada Silva. Presente. Em primeira discussão, leitura do projeto de lei 02/2021 do Legislativo Municipal de autoria dos vereadores Luiz Leandro Comelli e Hugo Zambaldi Trabuco, que proíbe o manuseio e a utilização de queima e soltura de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos com estampido em todo o município de Pinorama. Presidente, peço dispensa de leitura. Foi pedido dispensa de leitura. Eu coloco dispensa em leitura em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, ao contrário se manifestem. Dispensa de leitura aprovado por unânime, desde que esse projeto já foi lido na sessão anterior. Né? Os municípios que estão presentes. O referido projeto se encontra em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, ao contrário se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira discussão por unânime. Passamos agora para explicações pessoais. Alguém vai fazer uso da palavra? E nada mais havendo, declaro... Você não ia usar a palavra? Usa a palavra. À disposição. Eu lembrei que ele tinha pedido. Boa noite a todos. Boa noite aos munícipes presentes. Senhor presidente, a mesa. Eu venho aqui agradecer a recepção que tivemos lá em Sorocaba pelos os deputados Jefferson Campos, federal, e Carlos César, estadual, onde eu e o vice-prefeito, o Neto Camargo, acompanhado dos pastores da segunda IEQ de Pindorama, quadrangular, pastor Rodrigo e a pastora Alexandra Granito, fomos buscar recursos para o município, aonde fomos bem recebidos e tivemos o recurso atendido. Conseguimos um recurso para infraestrutura, um valor bem expressivo de R$300 mil dos deputados, aonde vai ser usado aí para benefício da população. Só isso, no momento. Boa noite a todos. Nada mais havendo, declaro a presente sessão encerrada às 20h40. Boa noite a todos. Boa noite.